Olá, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Hoje explicaremos a vocês sobre a saúde no Brasil colonial. Você deve estar se perguntando o que foi o período colonial. Bom, novas terras traziam novos materiais e conhecimentos, que se converteram em riquezas para a coroa, deixando toda a população branca e portuguesa feliz, como toda boa história contada. O fato é que eles trouxeram consigo, a essa terra desconhecida, desgraças ocultas que já fizeram parte do velho continente, doenças e escravidão. Falaremos desse último num próximo episódio, né? Pois bem, o período colonial, também conhecido por Brasil colonial, iniciou-se em 22 de abril de 1500, marcado pelo desembarque da primeira expedição europeia no atual território nacional. Estendendo-se durante 3 séculos até a independência do Brasil, no famoso 7 de setembro de 1822, tal fase é conhecida por sua grande exploração dos recursos naturais e humanos do país. Portanto, existem algumas datas específicas que são capazes de fazer compreender a relação do assunto de hoje com o período colonial. Comecemos pelo ano de 1500. O estopim foi marcado pela chegada dos portugueses na expedição de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, que ainda não tinha esse nome naquela época. Assim, temos o ano de 1530, período marcado pela expedição que tinha por objetivo organizar a defesa e povoamento do litoral. A partir do ano de 1538, passam a chegar no quase Brasil inúmeras embarcações que tinham como intuito explorar a nova descoberta portuguesa. Entre elas, existiam os navios negreiros, conhecidos por transportarem escravos africanos. Essas entradas ao país colocavam em risco a população nativa que, uma vez exposta aos riscos de contração de doenças, efetivavam a disseminação dos males pelo território. Infelizmente, os indígenas eram altamente suscetíveis a esses malefícios. Deste modo, na década de 1543, criou-se a primeira Santa Casa, situada em Santos, na Baixada Santista. Em 1554, houve a fundação da cidade de São Paulo, passando a expandir os processos para além das cidades litorâneas. Houveram muitos acontecimentos nesse meio tempo, mas em 1808, quase no final do período, além da fuga da família real portuguesa ao Brasil, houve também o surgimento das primeiras faculdades de medicina, dando início a todos os investimentos e uma maior visibilidade necessária à saúde. Por fim, o Brasil finalmente conquista sua independência em 1822, sendo, portanto, um país livre da coroa portuguesa, embora estando mais quebrado que aquele querido vaso de cerâmica da sua avó que você derrubou. Agora que conhecemos um pouco sobre o período que queremos falar, vejamos como era o cenário mundial da saúde nesse momento, em que fugir das doenças era a única prática eficiente que se tinha. Pandemias e epidemias eram frequentes na sociedade. Sempre que uma delas chegava ao fim, em um novo lugar começava outra, quase como um círculo vicioso em resposta aos costumes da época. Bem, a primeira epidemia que iremos falar é a varíola, que teve surtos constantes, primeiramente em quase toda a Europa, com exceção da Rússia, no século XVII. Depois, se espalhou para a costa oeste da África e, por fim, para a América do Norte e Rússia. Conhecida como epidemia de bexigas, atravessou séculos em diversos países até ser erradicada. Logo depois, no século XVIII, ocorreram surtos de lepra na Europa, totalizando-se nessa época mais de 19 mil lazarentos, como eram chamados. Assustados com a nova doença, que causava lesões à pele, todos aqueles que tinham-na eram isolados em prisões. Em seguida, teve-se o tifo endêmico murino, que era transmitido pelos piolhos, algo que se espalhou rapidamente entre 1813 e 1814 com o exército de Napoleão. Nesse cenário, as guerras colaboraram para o aparecimento de diversas epidemias. Essas e mais outras doenças acompanharam o homem durante todo esse período e transformaram o cenário num verdadeiro filme de terror, já que por se ter diversas epidemias eclodindo simultaneamente, era comum que em diversos países 9 a cada 10 mortes fossem infecciosas. O único ponto positivo era que a cada epidemia enfrentada, a população adquiria mais imunidade e conhecimento, 2 dos possíveis fatores que deram fim à peste bubônica, por exemplo. Como já falamos sobre as pandemias em um âmbito geral que ocorriam naquela época,
Falaremos agora quais eram as principais doenças que aterrorizavam a população local. Existiam diversas doenças presentes na sociedade colonial brasileira, tais como a febre amarela, malária, varíola, sarampo, escarlatina, tuberculose, febre tifoide, escorbuto, doença de Chagas, leishmaniose, esquistossomose, conjuntivite e a tripanossomíase. Porém, um fato interessante é que nem todas essas doenças apresentavam um perigo iminente para a população. Tanto é que várias fontes citam como sendo 6 as piores doenças do período colonial: a febre amarela, a malária, a varíola, o sarampo, a tuberculose e, por fim, a febre tifoide. Portanto, façamos uma breve explanação sobre cada uma dessas doenças, para que mais à frente possamos dizer quais os fatores levaram ao aumento dos números de casos e os métodos mitigatórios. Comecemos pela febre amarela, que teve a sua primeira epidemia em Recife, no ano de 1685, e até hoje a procedência do barco que trouxe a doença não ficou esclarecida. A febre amarela é causada por um vírus transmitido por mosquitos do gênero Haemococcus, como o nosso não tão bom e velho Aedes aegypti. A malária não fica para trás nessa disputa, já que também é transmitida por mosquitos, desta vez causada por um protozoário chamado Plasmodium, que já matou milhões de pessoas no mundo todo. No caso da varíola, também causada por vírus, sabemos, segundo a OMS, que é uma doença atualmente inexistente, já que o último caso foi constatado em 1970. Porém, no Brasil colonial não era bem assim, já que o primeiro registro foi em 1561. O sarampo, por sua vez, é causado por um vírus de RNA. Essa doença é bem famosa no Brasil até hoje, já que muitas crianças são contaminadas anualmente. Os números de casos podem chegar a 15 mil por ano. A tuberculose é um pouco diferente. Ela é causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões e pode causar a morte. Também ficou bem conhecida por um de seus sintomas, as tosses incessáveis, parecendo que o pulmão está podre. E por fim, a febre tifoide, que é provocada por bactérias do gênero Salmonella, encontradas geralmente em alimentos contaminados ou em alguns insetos, como o piolho e a pulga. Essa doença foi responsável por inúmeras mortes. Na Guerra Civil Americana, por exemplo, 80 mil soldados acabaram sendo mortos por ela, sendo que, além das ocorrências em campos de concentração nazistas, como no famoso caso de Anne Frank. Para iniciarmos as questões sobre a saúde individual e coletiva, precisamos entender de antemão quais são os fatores determinantes da saúde. Segundo a Lei de Instituição do SUS, de 1990, os níveis de saúde têm como determinantes e condicionantes alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais para a saúde. Tendo isso em mente, podemos continuar. A saúde individual será aquela em que o indivíduo se encontra em relação ao seu estado emocional, social, espiritual e bem-estar físico. É algo único, que varia de pessoa para pessoa dependendo do seu estilo de vida. E saúde coletiva é aquela voltada para a população, e não só um indivíduo. Essa pragmática visa englobar os serviços públicos de saúde existentes para a população. Analisando essas informações e comparando-as com a época do Brasil colonial, podemos observar como eram precárias as condições de saúde coletivas e individuais. Começando pelo fato de que a maioria da população trabalhava horas e horas embaixo do sol e chuva, tinham uma má qualidade na alimentação, nas moradias e no acesso ao atendimento médico especializado, sem contar a falta de água encanada e disposição de esgoto bruto. Os burgueses também não estavam em melhores condições, tinham problemas com a higiene, começando pelo fato de que muitos achavam que o banho era um mal necessário e acabavam tomando um banho de gato, só lavando o rosto e os pés antes de dormir. A linha tênue que diferenciava os ricos dos trabalhadores, principalmente, era um melhor atendimento médico e oportunidades para tratamento. Voltando um pouco na parte do sistema de esgoto, os dejetos eram expelidos em penicos, esses feitos de metal ou porcelana, acumulados e depois descartados. A partir disso, poderiam seguir 3 rumos.
O primeiro seria acumular os dejetos no pátio da residência e deixar a chuva fazer o seu papel. O segundo era despejar os dejetos nas ruas que possuíam valas. E o terceiro era utilizar escravos para carregar os dejetos e despejá-los no rio ou mar. Por esta razão, ficaram conhecidos como tigres, por terem a pele manchada devido à amônia e ureia que compunham os dejetos carregados. E vamos combinar que o cheiro das ruas não era nada agradável e podia favorecer a propagação de doenças e pragas urbanas, como ratos e baratas, afetando negativamente o âmbito da saúde. Para o tratamento desses problemas, a colônia dispunha de poucos médicos. O número não passava de 12, todos vindos de Portugal, sendo comum, então, a ação de cirurgiões e boticários, além de curandeiros. Esses últimos não tinham suas práticas de cura regulamentadas pelos gabinetes de medicina, mas possuíam a confiança dos moradores locais. O cliente sempre tem razão. Mesmo quando o paciente tinha sorte, e convenhamos, dinheiro, para conseguir assistência profissional, sua situação não era das melhores. Nem os médicos sabiam muito bem o que estavam fazendo, chegando até a discutir sobre o uso da clara de ovo no tratamento de um escravo, que apresentava uma fratura no osso do fêmur. Além das divergências de teoria entre os médicos licenciados e os curandeiros, para piorar a situação, os remédios daquela época frequentemente envolviam ingredientes como fumo, fezes de cavalo, aguardente e pólvora. Agora, imagine o alvoroço que isso tudo não causava no organismo do paciente. Quem então indica aos portugueses as novas plantas que serviriam como tratamento são os índios. Foi com suas farmacopeias e coleções de receitas que eles divulgaram os segredos do receituário indígena, não só na colônia, como também na Europa. Assim, durante os 3 primeiros séculos da colonização brasileira, recorreram-se a diferentes tipos de tratamento das doenças, tanto as formas trazidas da Europa quanto aquelas pertencentes às diferentes etnias que formaram o Brasil colonial, mesmo quando esse conhecimento estava ligado à magia. O elemento religioso aparece também em alguns momentos. Muitas vezes, acompanhando a água benta, apareciam rezas que eram empregadas pelos curandeiros como complemento ao tratamento. Apesar das outras formas de tratamento, as sangrias ocupavam maior destaque entre as práticas curativas adotadas na Europa, e por isso se tornou famosa na colônia, indicadas para febres e resfriados na cabeça. A medicina humoral também ganhou grande ênfase na época, que considerava os humores corporais, o caráter, seu temperamento, aparência física e aspectos relacionados à afetividade humana. Observa-se, além disso, o tratamento de doentes por meio de emplastos, pomadas, xaropes, pílulas, unguentos, colírios, purgas, entre outras técnicas para curar os que adoeciam. Concluindo, vimos que o Brasil colonial se tratou do primeiro período da sociedade brasileira e ficou marcado pela chegada dos portugueses ao nosso país. Porém, junto com eles vieram as doenças que só existiam no restante do mundo, ou, em partes, na Europa, até então, causando assim diversas epidemias na população, que era formada em grande parte por índios e escravos, que não possuíam anticorpos necessários e acabavam morrendo. Os métodos mitigatórios também não eram os melhores, como vimos. Olhando para trás, temos que agradecer aos anos que se passaram e às tecnologias que foram desenvolvidas, e também ao nosso bom e velho SUS, que era algo inimaginável e impossível naquela época. Ainda bem que hoje já não é necessário usar clara de ovo para tratar uma fratura de fêmur, por exemplo. Sendo assim, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Agradecemos a atenção de vocês e esperamos que tenham gostado. Até a próxima vez, quem sabe?